Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos do canal Coisas do Alto. Que bom ter a sua companhia mais uma vez aqui para mais esse vídeo, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre a maravilhosa lição que nós tivemos esse final de semana, das lições bíblicas, né? A segunda lição já desse ano, né? Do primeiro trimestre de 2025. Estamos trabalhando aqui o tema, em defesa da fé cristã, tá certo? E o tema que nós trabalhamos foi esse, lição 2, somos cristãos, a nossa identidade é cristã. Antes de eu começar a falar um pouquinho de como é que foi a lição, um resuminho aí para você que não teve a oportunidade de estar na aula, né? Eu faço questão de falar um pouquinho para você aqui o resumo da lição. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos aí promovendo a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, o tema número 2, a lição Somos Cristãos, teve como texto áureo o capítulo 15, verso 19 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha que interessante, né? Não se deve perturbar os gentios que se convertem a Deus. Nós vamos entender por que existe esse ensinamento aqui no livro dos Atos dos Apóstolos nessa lição. A verdade prática é a seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Tem tudo a ver com a temática da nossa lição. Por quê? Porque, na verdade, o cristianismo implica você ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus. Uma vida em que você ande e caminhe com o Senhor Jesus todos os dias. Não um mero cumprimento de leis e de normas. E nós vamos ver que o início da igreja foi um pouco conturbado exatamente por isso. Porque Jesus, que surge ali no meio dos judeus, acaba atraindo os gentios também para a conversão, para a fé cristã, mas, de certo modo, alguns que já eram judeus e que se converteram também a Cristo, né? Reconheceram Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas, acabam querendo colocar práticas judaizantes, vamos dizer assim, né? Normas para os gentios que estavam sendo convertidos, gentios que não eram nem judeus, né? Eram pessoas de outros povos, de outras nações, mas que aderiram ao Senhor Jesus e que estavam sendo aí vítimas de uma imposição dos judeus das práticas judaicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa lição. A introdução da lição diz que a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas. Evidentemente, Jesus ele nasce num berço judeu, né? Seus pais, Maria, a mãe de Jesus ali, né? E o seu pai adotivo, vamos dizer assim, José, eles cumpriam as leis judaicas. Então, o cristianismo ele surge dentro de um berço judaico. A gente costuma dizer que os judeus são os nossos irmãos mais velhos na fé, né? Os filhos de Abraão, de certo modo. E aí, como existe a promessa para Abraão, né? De que nele todos os povos da terra seriam abençoados, né? Então, os gentios, aqueles que surgem depois do judaísmo, a partir da pregação do Evangelho, que aderem a Jesus Cristo, de certa forma também são abençoados e são merecedores também da salvação pela graça de nosso Senhor, sem que seja necessário ficar cumprindo a lei de Moisés, as regras, né? A igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica, olha o que eu acabei de dizer, né? A igreja nasce dentro de um berço judaico, né? No entanto, existem alguns pontos aí de interseção que levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça, porque os judeus, eles eram firmes em cumprir a lei judaica, mas Jesus, ele encarna, o verbo encarnado, a presença de Deus, o Emanuel, Deus conosco, ele que vem para nos salvar, ele nos salva pela graça, não mais pela lei, tá certo? E aí o primeiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Acontece o seguinte: Paulo, ele teve que subir a Jerusalém
para uma visita, né? Uma visita missionária de certo modo, e uma reunião. Nessa reunião, o objetivo principal era levar alguns donativos para os irmãos pobres da Judéia. E quando ele viaja para lá, para Jerusalém, ele leva com ele Barnabé e Tito. Só que Barnabé já era judeu e Tito era grego, ou seja, era gentil. Paulo, que foi enviado aí, de certo modo, para pregar o evangelho aos gentios, já tinha feito ali as suas amizades, né, e estava trazendo com ele Tito, que havia convertido ao Senhor Jesus, havia convertido a... Houve um pequeno incidente aqui, mas vamos retomar aqui o celular que estava gravando. Caiu aqui, eu acabei de colocar no pedestal de novo. Mas eu estava dizendo que Paulo, ele foi então para Jerusalém e levou com ele Tito e Barnabé. Barnabé que já era judeu e Tito que era grego. Ou seja, Tito não era circuncidado, porque ele não cumpria, ele não tinha a obrigação de cumprir a lei de Moisés, que era uma tradição judaica, uma tradição dos judeus, tá certo? O celular ficou um pouquinho torto aí, mas aguenta aí que já já a gente vai finalizar, tá certo? No entanto, por ocasião dessa reunião, algumas pessoas, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, que se converteram a Jesus, queria forçar aqueles que estavam sendo convertidos também, através da pregação de Paulo, a circuncisão. E queria impor a eles práticas, as chamadas práticas judaizantes. Eles são até denominados pelo autor aqui do nosso comentário bíblico como judaizantes, né? Os judaizantes são chamados falsos irmãos. Eles conseguiram entrar nessa reunião, participar dessa reunião, sem mesmo serem convidados, né? Por quê? Porque eles eram inimigos da liberdade cristã. Para eles, eles queriam que as pessoas cumprissem a lei de Moisés como critério para a salvação. E a gente sabe que a partir de Jesus, o critério de salvação é a graça. Jesus nos salva por sua graça. Ele se entrega como cordeiro imolado definitivo pelos nossos pecados e nos salva pela graça. Então havia ali um certo conflito por conta disso. E aí você fica pensando, mas isso foi só lá no passado. Não, hoje ainda existe a possibilidade de pessoas quererem, de certo modo, empurrar práticas aos cristãos que são costumes e tradição judaica, como por exemplo a guarda do sábado, né? A guarda do sábado, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, a trompa, né? E aqui nós estamos falando de elementos judaicos, né? Que é geralmente feito com chifre de carneiro, essa trompa, né? O uso do talit, né? Que é aquele manto, né? Ou aquele chale que os judeus usam para oração, né? O kippá, aquele gorrinho, né? Aquele chapeuzinho preto, redondinho, né? Que também é chamado de solidel, que os judeus usam sobre a cabeça. Isso são práticas judaicas, meus irmãos. O cristão não tem a necessidade de utilizar-se desses elementos, porque o cristão, ele acredita que Jesus nos salva pela sua graça e não simplesmente pela obrigação de cumprir leis e regras que estão estabelecidas no judaísmo. Tá certo? Bom, temos, no nosso tempo, por exemplo, nós temos os judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São judeus que se converteram a Jesus, que reconhecem Jesus como Salvador, tá? E que, de certo modo, eles têm ali as suas tradições, as suas práticas ainda judaicas. Mas isso não deve ser imposto ao cristianismo, porque o gentil, ele sequer conhece as tradições judaicas. Ele conhece Jesus Cristo. Ele conhece o Senhor e Salvador de sua vida, né? Conhece a pregação do Evangelho. É claro que se você falar, mas Márcio, e o que está no Antigo Testamento, né? A lei de Moisés, Jesus, ele não vem para abolir a lei. Ele vem até mesmo para cumpri-la, evidentemente. Mas o auge da missão de Jesus
É a salvação da humanidade pela graça. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos, sem que seja necessário nos prendermos às tradições judaicas. Tá? É um erro o não-judeu, é um erro o cristão adotar práticas judaicas da liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Nós não temos essa necessidade. E a gente sabe que existem até igrejas cristãs, né? Até igrejas, de certo modo, que já se tornaram tradicionais e grandes, que estão utilizando-se de elementos judaicos, né? O kippá, aquele chale, né? Aquele manto, como é que chama o nome aqui? O talit, né? Tem igreja que está usando, mas não há necessidade disso. Nós somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que nós tratamos na segunda lição do primeiro trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Convido você a fazer parte da Escola Bíblica Dominical aí da tua região, da tua igreja. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que não puderam estar nas aulas, né? Nas primeiras 2 aulas que já teve. Temos já um vídeo da primeira aula, é só você procurar aí no canal, tá? E peço que você deixe a sua curtida, deixe o seu joinha aí, comente aqui se você foi à aula, se você tem vontade de fazer parte das lições bíblicas, né, da tua igreja. Enfim, vale muito a pena, a gente aprende muito sobre isso. Eu vou tentar fazer a aula número 3 ainda esta semana, para que você, ao invés de ver um resumo, você se prepare para ir para a aula pessoalmente também, certo? Ainda essa semana a gente vai soltar o vídeo da aula número 3. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, muito obrigado pela tua audiência, é uma alegria ter a sua companhia aqui. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a sua vida.